Em nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Paulo fala o seguinte: "E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem." Emmanuel vem comentar na lição 11 do livro Pão Nosso: o bem é incansável. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Muito conveniente a lição de hoje que o Emmanuel vem trazer para a gente, porque a gente, assim, ao longo de quase 20 anos trabalhando na obra social, a gente vai verificar o seguinte: a gente vai verificar que a pessoa chega no nosso trabalho escolhendo uma determinada atividade. E ela, claro, a casa espírita, normalmente, né, as instituições religiosas, elas vão ter uma série de atividades, e todas elas sempre precisando de trabalhadores de boa vontade mesmo, pessoas que possam se dedicar. Só que essas atividades, elas têm um público-alvo. Então, por exemplo, entregar comida para morador de rua. Qual é o público-alvo? É a pessoa que nesse momento está morando na rua. Então a gente vai com a intenção de levar alimento, a intenção de levar roupas, intenção de levar emprego, quando a gente faz aí vaquinha com todo mundo e compra aí doce, bombom, bala, alguma coisa para que eles comecem a tentar vender e comecem a ganhar a vida deles mesmo, né? O público-alvo é aquela pessoa ali, e quem sabe a gente até tirar aquela pessoa da rua aí qualquer hora, convidando de novo a procurar a sua própria família. Mas aí o que acontece? Desentendimento entre trabalhadores. Ou então aquele trabalhador novo que chega no trabalho e quer colocar a sua maneira de pensar e ainda não tem aquela acolhida 100% do jeito que ele queria, mas ele queria se impor a maneira como o trabalho vem sendo feito. Então ele, por conta de ou um problema pessoal com alguém, né, é muito comum isso acontecer, ou até mesmo, o que é muito comum acontecer, tá, que já aconteceu, não foi uma nem duas, várias vezes, é de repente, né, no lado do relacionamento conjugal, se sentir atraído por um ou outro companheiro, quando é no caso homem e mulher, no trabalho, e daqui a pouco eu vou me afastar do trabalho porque eu estou tendo esse tipo de sentimento com aquela pessoa que está trabalhando, ou então não estou gostando de trabalhar com fulano ou com ciclano. Pelo menos o que eu observei durante esses 20 anos foram esses dois motivos. Muito mais o primeiro do que o segundo. Aí o que acontece? A gente chama a pessoa para conversar, pega aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata trabalhadores da última hora, o último texto, os trabalhadores do Senhor, e tenta mostrar para a pessoa: vem cá, mas o teu foco não tem sido as pessoas que estão sendo atendidas, tem sido o seu capricho pessoal, como é que funciona isso? E muita gente realmente abandona mesmo, sai mesmo do trabalho, porque na verdade a gente até acredita que nunca entrou no trabalho, porque quando a gente entra no trabalho de verdade, o nosso foco o tempo todo está na pessoa que está recebendo, está na necessidade que a gente observa de maneira impressionante, né? A necessidade de estar o tempo todo
fazendo, porque é muito trabalho para se fazer, é muita gente sofrendo em todos os campos que a gente puder imaginar aqui na Terra, é muito sofrimento. Então você começa a lidar com esse tipo de energia, você, em primeiro lugar, você faz sintonia com os espíritos que estão voltados para um trabalho dignificante. Que essa sintonia já traz um bem-estar, já faz a gente ficar mais leve, já faz a gente ficar mais compenetrado, e começa aos poucos a nos despertar o interesse da gente estudar, da gente estar cuidando da gente o tempo todo para que a gente possa fazer o trabalho com mais excelência. Mas não é só isso, não. Né? É você também começar a ver que quanta necessidade tem de se fazer, de maneira que não são poucos os textos, inclusive de Emmanuel mesmo, que fala que quando a pessoa se compenetra do trabalho que tem a fazer, ela quase não tem tempo nem para falar, ela começa a trabalhar e trabalhar e trabalhar e se sentir feliz por estar trabalhando, porém se sentir inquieto porque tem muita coisa para ser feita ainda. É isso que acontece com qualquer trabalhador que começa a conhecer o Cristo aqui na Terra. Então chegar ao ponto de abandonar a tarefa, de dizer que está cansado, de dizer que é simplesmente, com toda sinceridade, não ter despertado ainda para a natureza do trabalho. E tem pessoas que vão fazendo isso e vão pulando de galho em galho. Ela escolhe hoje trabalhar com um morador de rua, deu errado, ela vai trabalhar com a cesta básica, mas ela vai esbarrar na cesta básica com alguém também, porque em todo lugar vai ter ser humano, em todo lugar vai ter homem, vai ter mulher, em todo lugar vai ter esse tipo de relacionamento, que é o relacionamento mais salutar que tem, é para quem está vivendo aqui no mundo mesmo. Então ele fala para a gente, ó, a semeadura é livre, a gente escolhe o que a gente quer fazer, a colheita vai ser obrigatória. Eu conheço, inclusive, irmãos que, algumas vezes até nem por erro deles, eles optaram, tem um amigo que ele fala assim, eu prefiro fazer trabalho solo. O que é o trabalho solo? Sozinho. Prefere não trabalhar em equipe. Então ele realmente trabalha em equipe, ele faz palestras, seminários, ele viaja até para fora do país também, dentro do país e fora do país. Ele tem conhecimentos, alguns amigos espíritas abraçam ele em outros países da Europa, países da América do Norte, como os Estados Unidos e Canadá. E ele vai para lá e faz o ciclo de palestra dele e fala, eu prefiro trabalhar sozinho. Por quê? Porque tem às vezes uma dificuldade muito grande de relacionamento ou até mesmo de ser compreendido, e acaba dispensando. Mas a gente vai pensar no seguinte, gente, o grande desafio que a gente tem pela frente é aprender a conviver com os que são diferentes da gente. A gente precisa o tempo todo, né? A gente vai chegar a um ponto que precisa estudar a gente mesmo, precisa da autorreforma, precisa de afinar o nosso instrumento aqui com Jesus, precisa, sim. Mas aquele momento em que Jesus vira para Pedro, Pedro, você é pescador, né? Eu vou te transformar em pescador de homens, porque depois da gente iluminar a parte interior, a gente tem repetido aqui com muita frequência, a luz não foi feita para ser escondida. Depois que a luz está acesa, a gente vai colocar a luz num lugar que ela possa estar sendo vista e possa estar fazendo a diferença, possa estar iluminando o caminho das pessoas. É nesse momento em que a gente vai procurar se transformar em pescador de homens, e é nesse momento em que a gente vai procurar entender essa dificuldade toda que o ser humano tem de compreensão da tarefa a ser feita. E uma coisa que é muito normal também, né? Muito normal também, sempre sobra para quem está na direção de determinado trabalho. A pessoa joga aqueles traumas dela, as dificuldades dela, todo em quem está dirigindo. Às vezes joga uma mágoa, estoura e fala um monte de coisa, ou então não fala pessoalmente, mas fala com outros companheiros, desabafa com outros companheiros. Ah, eu não gosto não, porque fulano que está dirigindo o trabalho, ele é assim, aí ele fala dessa maneira que eu não gosto, ou ele faz aquilo que eu não gosto. E, gente, isso, na verdade, só vai postergando cada vez mais a capacidade que a gente tem de iniciar um trabalho. E outra coisa, quando a gente chegar ao ponto de estar à frente de um trabalho, a gente vai perceber que isso é normal, isso vai acontecer inclusive com a gente o tempo todo. Então fica aí um alerta para a gente, né? Acendeu a luz para algum trabalho, vamos prestar atenção mais no foco, nas pessoas que estão se beneficiando do trabalho que você está fazendo. E vamos botar uma coisa na cabeça. Leon Denis falava isso, Leopoldo Machado reforça até hoje. Luz se acende e se leva adiante. O primeiro trabalho e o maior de todos é acender a luz.
O segundo é manter a luz acesa. O terceiro, levar a luz adiante. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.